Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Esse é o dever de um render. Se você não sabe o que é render, eu vou te mostrar nesse vídeo qual é o significado de render, o que realmente é um render, sinônimo de renderização. Fica até o final do vídeo. Render, eu não sei se você já ouviu essa palavra por aí, mas render é a mesma coisa que renderização, tá? Aqui a gente deu uma abreviada, mas o significado é renderização. E renderização existem de diversos tipos, mas hoje a gente vai falar sobre renderização de arquivis, que é o significado de visualização de projeto de arquitetura, tá? Eu peguei aqui no Google uma pesquisa respondendo o que é render e eu vou ler para você, para que você possa entender um pouco melhor sobre a renderização. Olha só, renderização arquitetônica é um processo que permite obter imagens digitais como foto e vídeos a partir de um modelo tridimensional de um projeto proposto por meio de softwares específicos. As imagens digitais obtidas simulam ambientes interno, externo, luzes, materiais, vegetação, bem como também objetos decorativos. Finalizando aqui, esse processo transforma um arquivo em um único resultado final, melhorando a experiência do usuário, sendo ele um próprio profissional de arquitetura ou design de interiores, ou até de um próprio cliente que está recebendo o esboço ou a criação. Essa foi a pesquisa que eu encontrei aqui no Google respondendo o que significa render, mas hoje eu quero deixar essa sua dúvida de uma forma mais clara, tá? 99% dos profissionais que trabalham dentro desse mercado hoje necessitam de um bom render. É o render que vai fazer com que esse profissional venda o seu projeto, é o render que vai fazer com que ele apresente a sua ideia para o seu cliente, tá? E a gente vai entrar aqui em alguns detalhes sobre renderização, quais são os softwares que existem, como trabalhar com isso. As pessoas confundem isso com o quê? Por que investir tempo e dinheiro com isso? Qual é o benefício de aprender uma renderização? Quais as vantagens de utilizar o SketchUp 3ds Max e o Corona Render, que é o que eu utilizo hoje? A gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje, tá? E já sabendo aqui meio por cima o que é render, sabendo que é um projeto tridimensional e dentro dele a gente tira uma imagem ou um vídeo para que seja mais apresentável para o seu cliente, eu vou falar aqui para você que muita gente ainda confunde esse tipo de profissão, tá? E tô dizendo isso por mim, porque muita gente acha que eu sou um arquiteto, acha que eu sou um engenheiro, acha que eu sou um designer de interiores, e são coisas diferentes, tá? Eu trabalho como artista 3D ou um especialista em renderização. E eu não precisei fazer uma faculdade para isso. A única coisa que eu precisei foi aprender a dominar esses softwares, tá? Se você já aprender a dominar esses softwares e você escolher um tipo de cliente, um tipo de nicho para você aprender, para você atender, você já pode trabalhar com isso, tá? Você só precisa dominar o software e criar um portfólio. E muita gente confunde eu como se eu fosse um arquiteto ou um engenheiro. E o que que um engenheiro faz? O que que um arquiteto faz diferente de um artista 3D, diferente de um especialista 3D? Esse pessoal, na verdade, criam projetos, né? Um arquiteto mesmo, ele cria o projeto. Ele desenvolve o projeto para aquela família, para aquele cliente, para aquela empresa. Ele é o responsável por criar esses espaços, por desenvolver esses espaços. E depois, para ele apresentar esse projeto, ele precisa de um render, né? Para que ele possa mostrar ali realmente a textura daquele determinado lugar, o que vai ali de paisagismo, o que vai de abertura, o que tem de decoração. Ele vai conseguir demonstrar isso tudo a partir de um bom render, tá? E é aí que a gente entra. Muitos desses profissionais não conseguem tempo para estudar renderização, não tem paciência para aprender renderização. Às vezes não tem tempo mesmo de cuidar dessa etapa e eles preferem terceirizar. É aí que nasceu nós, artista 3D, para cuidar dessa solução, tá? Então a gente não desenvolve o projeto, a gente não cria o projeto. A gente pega o projeto desse cliente, desse arquiteto, né, desse nosso cliente, e desenvolve a partir desse projeto, né, daquele projeto que ele criou, várias imagens para que ele possa apresentar para o seu cliente. Então a gente pega aquela planta humanizada, eu vou colocar na tela aqui uma planta humanizada para você saber do que eu estou falando, e a gente pega essa planta humanizada e leva para um software de modelagem 3D e vai ficar desse jeito aqui, ó. Vou deixar aqui na tela para você ver também, ó. Vai ficar desse jeito aqui, que é uma modelagem 3D. Quando a gente finaliza isso aqui, a gente vai levar para um outro software específico, que é o que eu utilizo, o 3ds Max e o Corona, e lá dentro eu vou começar
a trabalhar de verdade com esse projeto. Lá dentro eu vou começar a colocar as texturas, lá dentro eu vou começar a trabalhar com a composição, né? Então eu vou colocar ali os blocos específicos. Se for uma área externa, eu vou trabalhar com o paisagismo. Se for uma área interna, eu vou colocar ali as decorações, né? Uma cama, uma cortina, uma televisão, um painel. Então a gente vai começar a trabalhar nos detalhes desse projeto. Isso é muito diferente de um arquiteto e de um engenheiro ou de um designer de interiores, tá? A gente trabalha exatamente com isso, de dar vida realmente para esse projeto. Eu vou deixar aqui na tela uma imagem final renderizada para você poder entender do que eu estou falando. Olha aí, essa aí é uma imagem final renderizada já. Pegamos a partir de um modelo 2D, que é aquela plantinha humanizada que a gente fala, né? Que é aquela primeira foto que a gente viu. A gente transforma aquilo em 3D, depois a gente importa aqui dentro para finalizar uma imagem desse jeito. E aí muita gente se pergunta, tá, Felipe, o que realmente um artista 3D faz? É só isso? A gente tem várias etapas, tá? A gente vai transformar aquele projeto em uma imagem 3D. Por quê? Para que a gente faz isso? Uma das coisas mais importantes aqui é a gente transformar esse projeto técnico que a gente fala, né, em algo que seja mais compreensível. E algo que o cliente bata o olho, ele já entende. Porque não é todo mundo que consegue entender uma planta em DWG, né? Que são essas linhas rabiscadas. Quem já é da área consegue entender, mas quem não é da área já não consegue entender, tá? Então a gente transforma esse modelo 3D em um modelo 3D. A gente trabalha com softwares de renderização, tem vários softwares. A gente comunica o projeto melhor. O nosso dever aqui é comunicar o projeto da melhor forma possível para o cliente, tá? Mostrar a importância desse projeto, realçar os principais detalhes desse projeto. É isso que a gente tem que fazer. Esse é o dever de um especialista, tá? Esse é o dever de um renderizador, de um artista 3D. E aí você pode estar se perguntando, tá, Felipe, e por que eu deveria investir tempo e dinheiro nisso? Por quê? Eu vou dar aqui a minha opinião, tá? Quando eu comecei lá atrás, eu não tinha essas opiniões aqui dentro da minha cabeça, mas hoje eu tenho, eu posso passar para você com clareza, tá? Por que você deve investir tempo e dinheiro para aprender renderização, para realmente trabalhar nesse mercado? Primeiro motivo, um dos mais importantes aqui, eu acho, tá? Você não precisa estudar anos e anos para aprender essa profissão. Você não precisa estudar anos e anos como uma faculdade para dominar essa ferramenta, tá? Se você sentar aí um período de tempo, se você se esforçar, em pouco tempo você já consegue ter resultado, tá? Outro motivo muito bom aqui também é a demanda desse mercado. A demanda está muito alta. Cada ano que passa, desde quando eu comecei lá atrás, Há 10 anos atrás, eu já ouvia sempre os fulano falar: ah, cara, esse mercado já está saturado, esse mercado já está prostituído, a gente não consegue mais fechar projetos. Isso há 10 anos atrás. há 5 anos atrás a mesma coisa, há 3 anos atrás a mesma coisa, hoje a mesma coisa. Então, quem não está ali empenhado em realmente aprender, quem não está ali realmente com uma decisão, não, eu quero isso para mim, eu quero trabalhar, vai ficar reclamando que o mercado está saturado, que o mercado está prostituído. Mas pergunta se ele está ali estudando realmente para fazer acontecer. Pergunta se ele já tomou uma decisão. Não, é isso que eu quero para o meu futuro. Não vai acontecer de uma hora para outra, mas a renderização pode mudar a sua vida, tá? Outra coisa legal aqui, que eu sou apaixonado por esse motivo, e é um dos motivos que eu adoro hoje, é a liberdade, tá? A liberdade, liberdade do quê? Você trabalhar no horário que você quiser, de você escolher o lugar que você quer trabalhar, escolher os projetos, dependendo aí do seu nível, né? Escolher os projetos que você quer trabalhar. Pô, quero tirar umas férias essa semana. Vai tirar umas férias. Não vou trabalhar não vou trabalhar hoje. Não trabalha hoje. Não precisa ficar levantando cedo, aquela coisa maluca. Eu falo isso porque eu passei por isso. Aquela coisa maluca de sair cedo, nem tomar café, picar o cartão dentro da empresa, entrar lá, ficar aturando. Às vezes as pessoas chatas e depois voltar cansado pro trabalho. Sabe aquela vida que não tem sentido nenhum? Eu passei muito por isso. E hoje eu tenho liberdade. Hoje eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, para trabalhar com os projetos que eu quero, tá? Outro ponto também muito importante do porquê que você deve investir tempo e dinheiro nisso é o crescimento pessoal e a sua criatividade. Lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha a criatividade do jeito que eu tenho hoje. Os projetos eram bem mais simples, então não acha que você vai começar fazendo aqueles projetos, não desanima de ver aqueles outros profissionais e fala, cara, olha o projeto desses caras.
Esses caras lá atrás, no início, não tinha a criatividade que eles têm hoje. E isso é muito importante. Isso é uma linha do tempo, tá? É um processo. Você vai conseguir evoluir a sua criatividade a- ao decorrer do tempo. Isso é muito importante, tá? E outra coisa também que eu sei que você quer saber é uma boa remuneração. Todos os profissionais que trabalham com renderização ganham dinheiro. Bons profissionais ganham muito dinheiro com a renderização. O mercado paga, tá? Se você entender ainda mais quais são os tipos de mercado que paga bem por isso, eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado por essa área. Se você já é apaixonado, você vai ficar ainda mais apaixonado. Ainda mais apaixonado. Podendo ganhar mais que realmente um arquiteto, mais que um engenheiro, mais que um designer de interiores, sem precisar ficar aqueles anos todos fazendo uma faculdade. Se você faz uma faculdade, não estou falando aqui para você parar, tá? Não tenho nada contra isso. O meu sonho era fazer uma faculdade, mas eu não tive condição e eu trilhei por esse caminho diferente e hoje eu não tenho mais o motivo de fazer uma faculdade. Mas se você faz uma faculdade, termina a sua faculdade. Mas eu já estou abrindo o seu olho aqui. Essa é uma grande oportunidade para você trabalhar, mesmo você tendo faculdade ou não, tá? Renderização. E qual que é o maior benefício de você aprender a renderização? Eu separei aqui 3 coisas para te falar que eu acho que fez muita diferença para mim, tá? A primeira dela é a satisfação pessoal. Como assim satisfação pessoal? Deixa eu te falar uma coisa. Você gosta de elogio? Você gosta de um bom elogio? Eu gosto. Eu acho que todo mundo gosta, né? Por que que eu tô te falando isso? Porque quando a gente trabalha com isso, a gente envia um bom trabalho para o nosso cliente, uma boa imagem, a gente sempre recebe elogio. Para todo mundo que a gente mostra as nossas imagens, a gente recebe elogio. E isso é muito gratificante para a nossa vida pessoal. Não é aquela coisa da gente estar trabalhando dentro de uma empresa e a gente trabalha, trabalha, faz o possível e ainda assim a gente não recebe elogio. Mas na hora que a gente faz uma cagada, cara, aí o cara cai matando em cima. Aí vem a bronca. Mas ninguém viu o que a gente vem fazendo, ninguém viu o trabalho que a gente fez. Isso vai só te jogando para baixo, isso desmotiva a gente de viver aquilo ali, desmotiva a gente de trabalhar naquele lugar. Eu posso te dizer que um dos maiores benefícios da renderização é a satisfação pessoal. Esse é um dos primeiros pontos, tá? O segundo é a liberdade, como eu disse. Posso trabalhar o horário que eu quiser, posso trabalhar da onde eu quiser, o dia que eu quiser. Eu tenho essa liberdade. Eu sou o meu próprio chefe aqui. Eu posso escolher os projetos que eu quero trabalhar, dependendo de como for. Eu posso. Eu posso colocar o valor que eu quero no meu trabalho. Você pode fazer isso. E aí, por último, eu coloquei a remuneração, que também eu acho que é muito importante aqui para você. Quem não gostaria de ganhar muito bem para fazer aquilo que gosta? Para fazer aquilo que gosta, ganhar bem ainda. É muito satisfatório isso aqui. E eu posso te dizer que esse mercado tem dinheiro para te pagar bem. Você só precisa ter um bom render, um bom portfólio alinhado com o seu cliente, entender qual é o cliente que você vai trabalhar. Você precisa entender isso. Se você entender essas 3 chaves, você vai conseguir destravar um mercado gigantesco para você ter uma boa remuneração, tá? E aí, você pode estar se perguntando, tá, Felipe, mas eu vejo o pessoal comentar, existem vários softwares nesse mercado. Qual software eu começo? Fulano fala para Começar por esse, Cicano fala para fazer o outro, eu tô meio perdido. Qual software começa? Eu vou dizer aqui pela minha experiência, tá? Existem vários softwares de modelagem, existe SketchUp, existe Maya, existe o Blender, existe o 3ds Max, existe o Cinema 4D, existe o Revit, tudo isso de modelagem, tá? Aí você entra para renderização, motor de renderização, existe o V-Ray, existe o Lumion, existe o Escape, existe o Corona Render, são vários e vários softwares que o pessoal utiliza. Mas eu quero te falar aqui, na minha opinião, Felipe de Souza, passando para você, o que eu utilizo aqui para modelagem é o SketchUp e para renderização o Corona Render. E eu vou te falar o porquê que eu utilizo esse software. Quais são as vantagens de você utilizar o SketchUp de modelagem e o Corona Render como renderizador? E o Corona Render como renderizador a gente só consegue trabalhar dentro do 3ds Max. E essas 2 ferramentas em conjunto é muito forte dentro desse mercado, tá? Por que que eu utilizo o SketchUp como modelagem? 4 coisinhas: intuitivo e fácil de aprender.
Você pegar em pouco tempo, você consegue aprender o SketchUp, tá? E a gente vai fazer a modelagem mais grossa ali. Eu mesmo trabalho com alvenaria e marcenaria dentro do SketchUp. O resto é dentro do 3ds Max com o Corona Render. Então, SketchUp intuitivo e fácil de aprender. Segundo ponto, nível global. 99% dos profissionais que trabalham nessa área utilizam hoje o SketchUp. 99%. E por que que isso é bom? Porque você pode compartilhar arquivo, tanto você enviando ou tanto você recebendo, tá? Você pode fazer como eu. Eu hoje não só vendo o render, como eu vendo também a criação, a modelagem. Então você precisa aprender o SketchUp porque o seu cliente, que é arquiteto, ele está acostumado a utilizar o SketchUp. 99% dos profissionais utilizam. Então, se você dominar o SketchUp, você pode vender a sua modelagem também, tá? A sua criação, não só a renderização. Deu para entender? Terceiro ponto, profissionais enviam arquivos em SketchUp para você. Olha que legal. Então, às vezes, quando você pega um projeto para renderizar, você pode receber essa modelagem pronta. Você não precisa passar pela etapa de modelagem para fazer. Você já pode entrar com ela pronta já. O seu cliente pode te enviar, pode ter alguns detalhes ali, pode. Mas você faz alguns ajustes e já está pronto para você cuidar da renderização. Olha que interessante. E o outro ponto aqui também é o processo rápido que é para você fazer uma modelagem dentro do SketchUp. É muito rápido para você modelar ali dentro. É fácil, é intuitivo. Então, utilize o SketchUp para você fazer a sua modelagem, tá? E aí pulando para a parte da renderização, eu utilizo o Corona Render. Eu utilizei por muito tempo o V-Ray, tá? O Corona Render ele entrou no mercado vai fazer uns 4, 5 anos aí no máximo. Ele é novo dentro desse mercado, perto dos outros softwares, mas ele entrou destruindo esses outros softwares. O Corona Render entrou destruindo esses outros softwares. Até que a V-Ray chegou a comprar o Corona. Hoje o Corona é da V-Ray, é da Keys Group, tá? A Keys Group comprou o Corona porque viu o quanto ele chegou destruindo aí, quase que acabando com o V-Ray, e ela chegou a comprar ali também o Corona Render. O V-Ray eu utilizei por muito tempo, mas não chega nem perto da qualidade que o Corona Render entrega, com a facilidade que você tem de trabalhar com o Corona Render, tá? Você consegue ter resultado em um período muito curto de tempo. Esse é um dos pontos importantes para você anotar aí, tá? Outra coisa também é a grande biblioteca de materiais que você tem para utilizar. Quando você trabalha dentro do 3ds Max ali com o Corona Render, hoje existem vários plugins para você integrar com esses softwares para você utilizar, né? E dentro desses plugins existem plugins de texturas. E não fica aquela coisa de você selecionar aquele mapa do bitmap, aquele mapa do gloss, aquele mapa do reflexo, aquele mapa do bump, sabe? Não fica mais hoje isso. Não perca tempo com isso hoje. Hoje tem plugins para você trabalhar com isso, onde você com um clique você consegue trabalhar com essa textura PBR sem precisar configurar. Aí se você precisar mudar a cor ali, você muda a cor. Mas no geral a sua textura já está pronta, tá? Outro ponto importante também, utilizando aí o 3ds Max e o Corona Render, são os blocos 3D. Os blocos 3D hoje, a maioria, 99% eu posso dizer aqui com total certeza, são modelados dentro do 3ds Max. E as modelagens são tão perfeitas, mas tão perfeitas que é ao contrário de quando você trabalha lá dentro de um SketchUp procurando bloco 3D. Vamos colocar um exemplo aqui procurando o melhor bloco 3D. Você fica lá horas e horas para achar um bloco 3D. Dentro do 3ds Max é ao contrário, é o inverso. Dificilmente você vai encontrar um bloco 3D ruim. São blocos de qualidade e o melhor, configurado. Você não precisa ficar configurando aquilo ali. Ele já vem configurado só para você colocar dentro da sua cena. Isso é muito, mas muito importante. Você ganha muito tempo com isso, porque você sabe, não sei se você sabe, mas um dos pontos para você conseguir um bom render, um render realista, é a modelagem e os blocos 3D. Os blocos 3D mandam muito aqui nessa etapa, tá? Então eu gosto de utilizar o 3ds Max por esse motivo também, tá? O 3ds Max e o Corona Render. E o último e não menos importante, o mercado está sedento por bons profissionais que dominam esses dois softwares. O mercado está correndo atrás de quem domina esses softwares. Porque o mercado já conseguiu entender quais são os softwares vencedores nesse mercado.
Ele já sabe qual é, ele sabe que a concorrência dele está usando esse software. Ele sabe que a concorrência do outro lado do mundo também está usando esse software. E ele quer utilizar para ele também. Se ele sabe que aquilo está dando resultado para os outros, por que ele não vai utilizar? Por que você não vai utilizar? Então utiliza, tá? Esse processo, SketchUp modelagem 3ds Max com Corona Render para você cuidar da etapa da renderização. Tá, Felipe, por onde que eu começo? Me diz aí, por onde que eu posso começar? Eu gostei disso, eu quero começar. Primeira coisa que você precisa tomar aqui é uma decisão. Toma uma decisão. Você quer isso para sua vida? Você quer ter um futuro dentro desse mercado? Você precisa tomar essa decisão primeiro, tá? Essa é a primeira coisa que você deve fazer. Toma realmente uma decisão de verdade. Não vai ser da noite para o dia que você vai ter resultado. Mas pensa daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos. A liberdade que você vai estar tendo para trabalhar. O dinheiro que você vai estar ganhando. Toma essa decisão hoje e parte para cima. Para realizar essa decisão. Para realizar esse sonho. E para você tomar essa decisão, eu quero te fazer um convite. Aqui dentro do YouTube, eu faço lives todas as semanas para te ensinar sobre esses softwares. Todas as semanas eu falo sobre esses softwares aqui dentro. Eu abro softwares, eu falo sobre a renderização, eu falo sobre modelagem, eu libero blocos 3D, eu libero materiais para você criar os seus próprios renders. E se você quiser alcançar o resultado ainda mais rápido, me segue no Instagram também. Vou deixar o Instagram aqui, ó. Me segue lá no Instagram, lá eu posto dicas todos os dias. Todos os dias tem dica lá para você aprender e colocar em prática. Todos os dias tem dica lá. Toma a decisão. Me acompanha aqui nas lives que você vai ter resultado só de aprender aqui junto comigo nas lives. E me segue no Instagram para você receber mais e mais dicas todos os dias, tá? Basicamente é isso que é renderização. Eu queria deixar aqui de uma forma muito clara para que você possa entender. Me diz aqui se você entendeu. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui também, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito e muito sobre renderização aqui nesse canal. Tá bom? Até o próximo vídeo.